Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um grande abraço a todos vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62, um alô especial para os atleticanos, um alô especial para os esmeraldinos, evidentemente que os nervos, os ânimos estão aí a mil nesta já noite de sábado. Eu vou comentar a partir de agora esse jogo, essa vitória do Atlético 1-0 sobre o Goiás no primeiro jogo da decisão do Campeonato Goiano. A finalíssima será no próximo sábado. Então, depois da vinheta, eu trago para vocês aí as minhas impressões deste jogo tão polêmico lá no estádio Antônio Ascioli. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, até para não virar uma salada, não virar uma sopa de opiniões minhas mesmo. Eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Primeiramente eu vou falar do jogo, porque eu sempre vou privilegiar o jogo. Depois eu falo de todas as polêmicas envolvidas neste jogo, tá bem? Então vou começar assim, primeiro falando do jogo. O Goiás entrou com dois desfalques sérios, sem o Elvis e sem o Nicolas, e ganhou logo aos 4 minutos mais um desfalque sério, que foi o Vinícius, foi até menos de 4 minutos, que era o seu principal jogador em campo. Até já citei outras vezes que para mim o Vinícius é o principal jogador até agora do Campeonato Goiano. Então o Goiás perdeu entre os seus jogadores de linha os três principais jogadores dele na competição: Elvis, Nicolas e Vinícius. Isso evidentemente que dá ao Atlético uma vantagem técnica. Era como se o Atlético perdesse para esse jogo contra o Goiás Jorginho, Charlon e Léo Pereira, por exemplo. Sem dúvida isso faria muita falta à equipe rubro-negra. Então isso já deu, vamos dizer assim, não de outra maneira, mas tecnicamente o jogo, o Atlético completo, contra um Goiás que tinha dois desfalques, de repente se torna três. Então isso sem dúvida mexeu de uma certa maneira com o jogo. O Goiás demorou um pouco, achei, para se ajustar, e o Atlético demorou um pouco para entender o que era o jogo. Achei que o Atlético demorou demais para pressionar o Goiás verdadeiramente. Marcação muito baixa, marcando atrás da linha de meio campo, deixando o Goiás ficar tocando bola entre os zagueiros, lateral, Tadeu. E eu pensava que para o Atlético o jogo interessante não era aquele. O Atlético precisava incendiar o jogo. O Atlético precisava provocar o Goiás, forçar o Goiás a errar. E o Atlético não fez isso. Em um primeiro tempo morno, mais do que morno, ruim. Tecnicamente um primeiro tempo muito ruim. Tivemos uma oportunidade do Atlético, que foi uma cabeçada errada do Wellington Rato, num passe do Marlon Freitas. E o Goiás uma finalização ruim do Apodi, que o goleiro Luan Poli pegou com tranquilidade. O primeiro tempo basicamente foi isso. Tecnicamente foi um primeiro tempo muito pobre. Só que esse primeiro tempo muito pobre, ele era muito mais interessante para o Goiás, que tinha como missão dentro do jogo arrastar a partida. O Goiás não jogou por uma bola, o Goiás jogou por um 0-0. O Goiás nem contava com essa bola. A intenção do Goiás foi segurar o Atlético o quanto desse para tentar levar o jogo para a Serrinha num 0-0. Pelo menos dentro de campo foi isso que eu acabei observando. E o Atlético no primeiro tempo deixou esse jogo moroso, o que para o Atlético, para mim, não era nada interessante. Mas tecnicamente assim, nenhum jogador se sobressaindo, jogo muito faltoso, toda hora parava, toda hora reclamação, um jogo muito arrastado, um campeonato que foi bom, mas que o primeiro tempo acabou sendo muito ruim, muito fraco. Até taticamente, você tinha o Goiás marcando com as suas linhas baixas, esperando o Atlético, mas o Atlético não conseguia agredir o Goiás em momento algum, tanto é que o Tadeu não trabalhou, os zagueiros do Goiás pouco trabalharam também no primeiro tempo. O Atlético explorou pouco o Léo Pereira naquela jogada em cima do Maguinho. Ele tentou uma ou duas vezes, não conseguiu ter sucesso. Então o Atlético ficou ali numa posse de bola improdutiva. E o Goiás numa estratégia que era só de amarrar o jogo. Veio o segundo tempo, evidentemente que o Atlético seria cobrado,
a buscar um pouco mais o ataque, e o Atlético começou a encontrar jogadas de velocidade nas costas dos zagueiros do Goiás, né? Em dois lances específicos, inclusive todos dois envolvendo o Elton Rato, aquela bola enfiada, né, para o Elton Rato fazer velocidade em cima dos zagueiros do Goiás. Na primeira, é o lance em que o Eduardo dá o pênalti e depois volta atrás. Na segunda, é o lance em que o Reinaldo faz a falta e acabou sendo expulso. Então, foi um momento, vamos dizer, de lucidez do Atlético dentro do jogo. O Caetano falha no segundo lance, que ele erra o tempo de bola, mas o Atlético conseguiu achar essas duas jogadas. E duas jogadas que acabaram tendo um peso dentro do jogo. Criou muita polêmica, eu vou falar delas daqui a pouco, mas foi o momento para mim mais lúcido do Atlético dentro do jogo. Foi este momento. Depois, o Goiás voltou a conseguir ajustar a marcação e o Atlético ficava cruzando bolas na área, né? Não finalizava ali da entrada da área, não conseguia fazer penetração na defesa do Goiás, o Goiás não ia ao ataque, quando chegava era em algum lance parado, e aliás a defesa do Atlético voltou a demonstrar dificuldades nesse tipo de jogada, perdeu 2 ou 3 jogadas aéreas que poderiam ter custado caro ao time rubro-negro, e essa era a única arma que o Goiás tinha. O Goiás não tinha nem o contra-ataque. O Goiás tinha apenas essa tentativa de achar essas bolas laterais, essas faltas laterais ou escanteios para colocar a bola na área. Depois teve o pênalti sinalizado pelo Eduardo Tomás, o Marlon Freitas bateu e fez o gol, e a partir dali o jogo ganhou em nervosismo, o jogo que já era muito nervoso, muito contestado, muito parado, muito picotado, ficou ainda mais assim, e o Atlético já nos minutinhos finais, né, ali já depois dos 50, porque o jogo foi até os 55, o Atlético criou uma jogada claríssima com o Jorginho. Né? O Jorginho perdeu uma oportunidade, para mim, de definir o campeonato. Ele faz um 2-0 ali para o Atlético, ali era por volta de 50 minutos, 51 do segundo tempo. Ele fazia um 2-0 e aí deixaria o Goiás numa situação muito difícil de reverter, o Atlético praticamente com a mão na taça. O Atlético vai em vantagem, para mim jogar por empate, uma decisão é sim uma vantagem, e uma vantagem importante, porque você entra em campo campeão. Evidentemente que ela não é a vantagem que te permite errar. Ela é uma vantagem que te permite, no caso de uma igualdade, você ficar com o título. Essa é a vantagem. Ah, errou, perde. Né? Errou, perde. Agora você fizer um jogo de igual para igual com o adversário, você sai campeão. Então isso é uma vantagem. Você não precisa ser superior ao adversário. Você pode equilibrar as forças e conseguir sair com o título. Então essa foi a vantagem que o Atlético conseguiu no jogo. Tecnicamente eu não achei ninguém brilhante na partida. Até gostei da partida do Elton Rato, para mim uma das melhores dele nesta história recente, sem ser brilhante, mas foi o jogador de ataque do Atlético mais efetivo, mais agressivo, que mais levou problemas à defesa do Goiás. O Jorginho razoável, achei que o Jorginho preocupou demais em discutir, em reclamar, poderia ter preocupado um pouco mais em jogar e ainda perdeu um gol feito. Marlon Freitas também muito esquentado em alguns momentos. Vai mais tranquilo, joga. O Atlético precisava jogar. Aquele negócio de ficar empurrando um ao outro toda hora, reclamando, cercando o árbitro, era muito mais interessante para o Goiás do que para o Atlético. Porque o Goiás só queria, se o árbitro propor-se a qualquer momento, vamos terminar esse jogo 0-0, o Goiás aceitava. Então era o Atlético que precisava buscar alguma coisa diferente. Mas tecnicamente, assim, o jogador que eu mais gostei foi o Elton Rato do Atlético. Para mim foi o jogador mais perigoso dentro do jogo. O Goiás se destacou apenas defensivamente. Achei que o Diego fez uma boa partida, mesmo atuando ali pelo lado. Felipe Bastos também fez uma boa partida. No Atlético gostei do Baralhas, muito combativo, um pouco faltoso. O Baralhas tem que tomar cuidado com isso, especialmente quando chegar ao Campeonato Brasileiro. Porque você pega um jogo, vamos pegar um exemplo aqui, um Atlético e Juventude. Ele fizer 6, 7 faltas no jogo, é provável que ele vai sair de campo com um amarelo. Se ele pegar um Palmeiras lá no Allianz Parque, um Flamengo no Maracanã, ele fizer 6, 7 faltas, ele não termina o jogo. Não termina. Tenha essa convicção, Baralhas. Então, tente desarmar um pouco mais. Combate muito, é muito importante. Ele é o jogador de meio de campo do Atlético que tem fôlego. Shailon não. A segunda linha de marcação do Atlético é uma segunda linha fraca. O Atlético vai ter que repensar isso talvez no brasileiro. Porque Marlon Freitas não tem boa pegada. Shailon não tem boa pegada.
Léo Pereira não tem boa pegada, então sobrecarrega muito o baralho. Às vezes ele precisa fazer ali quase um, para, um limpador de para-brisa, né? Ficar na frente da área ali de um lado para o outro, de um lado para o outro, tentando conter o adversário. Mas mesmo assim eu acho que ele precisa aprimorar o desarme para não ser tão faltoso, porque isso, como eu disse, pode ser problema no brasileiro. Mas como eu citei, para mim, ele ao lado do Wellington Rato foram os dois principais jogadores do Atlético, assim como eu vejo o Diego e o Felipe Bastos no Goiás, para mim os dois jogadores mais lúcidos do Goiás dentro de campo. Mas o Atlético mereceu vencer, é que eu estou falando de merecimento, não por conta de gol, de polêmica, de quem quis o resultado. O Atlético foi o único time no campo que quis ganhar o jogo. O Goiás jogou apenas para empatar. Então, pela postura, o Atlético mereceu ganhar o jogo, tá bem? Falei aí 10 minutos do jogo. Agora eu vou entrar nas polêmicas. Tomara que eu leve menos tempo, porque sempre que as polêmicas forem mais importantes do que o jogo, o futebol perdeu. Né? Porque deixa de ser o futebol o que há de mais importante. Mas vamos lá, as polêmicas do jogo. Vou tentar ir nelas de forma cronológica. Se eu inverter uma ou outra aí, eu acredito que não vai acontecer, mas eu vou tentar ir de forma cronológica. O primeiro lance, muito reclamado, cartão no Jorginho, o terceiro dele está fora do segundo jogo. Para mim, se eu fosse o árbitro, eu não teria dado cartão. Eu teria dado um esporro no Caetano e no Jorginho. Só que o Eduardo quis ali, na minha visão, ele quis controlar o jogo, vamos dizer assim. Teve um ponto, e acho que o Jorginho precisa, como um cara inteligente, o Jorginho, e eu posso falar aqui, o Jorginho é um dos pouquíssimos jogadores que eu tenho prazer em ver jogar aqui no futebol goiano, ou que eu tive prazer em ver jogar aqui ao longo desses últimos anos, dessa última década. O Jorginho é bom vê-lo jogar futebol. Então tá falando aqui alguém que gosta do futebol do Jorginho. Eu não gosto do Jorginho quando o Jorginho para de pensar em futebol. Se dedica demais a reclamar da arbitragem. Todo lance o Jorginho tá no pé do árbitro. Todo lance. Aquilo é ruim. Porque o Jorginho não precisa daquilo. Aliás, aquilo lá nunca vai ajudá-lo. O que ajuda o Jorginho é quando ele joga bola. Quando ele domina a bola, quando ele faz passe, quando ele entra na área para finalizar. Isso é que ajuda o Jorginho. E o Jorginho nesse lance, como eu citei, eu não daria o amarelo. Mas o Jorginho desencadeou o lance. A bola é lançada rápido, ele não ia chegar na bola. E o Caetano faz a cobertura e a proteção de bola para a saída do Tadeu. O Jorginho trança as pernas do zagueiro do Goiás. Um lance desnecessário. O Jorginho não chegaria na bola. A bola seria do Tadeu de qualquer jeito. E aí ele foi e fez esse lance. O zagueiro se revoltou, deve ter falado alguma coisa para ele, pôs o dedo no rosto dele. O Jorginho também se revoltou. Acabou culminando os dois cartões amarelos. E o Jorginho, tudo que ele não precisava nesse jogo era tomar um cartão amarelo. Então, às vezes, o jogador tem que jogar com a cabeça também. E para mim, o Jorginho acabou desencadeando a situação. Mesmo que o cartão tenha sido injusto, mas se ele evita esse tipo de coisa, às vezes, lá na frente você não tem problema, como o Jorginho acabou tendo. Para mim, erro do Eduardo Tomás. Primeiro erro do Eduardo Tomás. Vamos aqui a outro lance. O lance do Edson no Luan. Eu nem sei se esse lance foi... Aliás, eu acho que esse lance foi antes do lance do Jorginho. Não me lembro exatamente a ordem cronológica. O lance do Edson no Luan. Eu não daria o pênalti. Mesmo o choque tendo acontecido. O choque aconteceu. Eu não daria o pênalti. Eu tive a impressão muito mais que o Luan bateu no corpo do Edson, em que pese o Edson faz um movimento com a coxa, um movimento até arriscado ali por ser dentro da grande área, ele faz esse movimento, mas o Luan em momento nenhum tenta sair. O Luan acaba chocando ele. Eu não daria o pênalti. Para mim o Eduardo Tomás acertou em não dar o pênalti. Vamos aqui ao terceiro lance. O lance do pênalti marcado e depois anulado pelo VAR. Neste lance, para mim, os dois profissionais erraram. O Bruno erra ao assinalar o impedimento, o assistente. O Eduardo erra ao assinalar o pênalti. De todo jeito não seria pênalti. Né? Não, primeiro, dentro de campo, o Eduardo tinha confirmado o impedimento.
depois com o VAR o Eduardo voltou atrás. Mas o fato é que com o apito na boca ou com a bandeira na mão, o Bruno errou, o Eduardo errou. O VAR salvou o Eduardo nessa. O Eduardo foi lá, viu, e realmente não aconteceu pênalti. O Tadeu nitidamente bate na bola. Vamos ao outro lance. A expulsão do Reinaldo. É um lance, para mim, de todos eles, de todos os lances, para mim, do jogo, este é o lance mais polêmico. Pois é aquele lance que ele fica entre o amarelo e o vermelho. Você olha para o amarelo, acha pouco. Você olha para o vermelho, acha muito. Por isso que eu cito para mim o lance mais polêmico. Só que da forma que aconteceu, ela foi muito ruim para o Eduardo. Porque o árbitro do VAR, que é o Carlos Braga, lá do Rio de Janeiro, ele desmoraliza o Eduardo no jogo. Porque o Eduardo estava em cima do lance. Em cima do lance. O Eduardo corre e assinala a falta. Ou seja, o Eduardo viu o lance de falta. Ele viu a falta. Ele vai e aplica o amarelo. Por quê? Porque o Eduardo viu a intenção no Reinaldo de matar a jogada. Ele aplica o amarelo. E aí o VAR chama o Eduardo. O Eduardo viu onde aconteceu a falta. Tanto é que ele vai lá, pega a bola e põe onde a falta aconteceu. Então o Eduardo viu tudo que ele precisava ver. Ele viu a falta. Ele viu a intenção do Reinaldo em matar a jogada. Deu o amarelo. E ele viu o local da falta que pôs a bola lá em cima onde foi o jogo. Aí chama o VAR para falar para o Eduardo que ele deveria talvez considerar a expulsão. Aí o VAR vai, o Eduardo vai no VAR, volta e expulsa o jogador. Sendo que ele tinha visto onde foi a falta, que a falta era para cartão e o local da falta. E a jogada, o desenho da jogada ele viu, ele estava em cima. Então, a interferência do VAR, eu sempre gosto de dizer isso, o VAR precisa ser um corregedor. O VAR não está no campo para ser detetive. E eu achei que o árbitro do VAR quis ser um detetive nesse lance. Se o Eduardo tivesse a convicção que deveria ter sido expulso, ele deveria expulsar no primeiro lance. E como eu disse, para mim é um lance polêmico entre o amarelo e o vermelho. Num jogo tão conturbado como esse, se eu fosse o árbitro, independente para que lado aconteceu a falta, que jogo fosse, eu daria o amarelo. Por quê, Gilias, que você daria o amarelo? Porque o amarelo sempre será uma polêmica menor do que o vermelho. O árbitro precisa ter esse tipo de leitura. Tem lance que a expulsão vai te trazer muito mais problemas como árbitro do que o cartão amarelo. E ele já tinha dado o amarelo. Ele já tinha interpretado o lance. Aí ele vai lá no VAR, escuta o outro árbitro e volta atrás, especialmente num lance duvidoso. Isso é ruim para o árbitro. Essa foi a minha visão sobre este lance. Vamos ao outro lance. O pênalti assinalado pelo Ian Souto em cima do Jorginho. O primeiro, Ian Souto. Alguém vai chamar você num canto, eu acredito, sentar numa sombra, debaixo de um banco, falar para você que você não pode ficar dando carrinho dentro da área, de um lado, pro outro, pula, bate a bunda no chão, levanta, dá carrinho de novo. Isso não existe. Você até acha que é um jogador que pode ter um bom futuro, fez um bom jogo contra o Iporá quando entrou no jogo, mas assim, foi de uma infantilidade imensa no jogo. Cerca o jogador, se levou para um lado você vai, se levou para o outro você volta, mas aqueles carrinhos dentro da área, espalhafatosos do jeito que foram aqueles, não faça isso. Né? Primeiro porque fica até feio, que o atacante te desmoraliza. E segundo porque você corre o risco de cometer o pênalti. O Ian, ele toca na chuteira do Jorginho, do pé esquerdo do Jorginho. Ele toca, se você olhar o lance, você vai ver o toque, ele toca na chuteira. O que para mim não foi um toque suficiente para derrubar o Jorginho. Tanto não foi suficiente que o Jorginho fica em pé. Ele fica em pé por pelo menos um segundo. Depois do toque, o Jorginho joga os dois pés para trás e cai. Então, para mim, o lance não foi suficiente para derrubar o Jorginho. Foi uma infantilidade do zagueiro do Goiás, mas o toque que há no Jorginho não foi suficiente para derrubar o Jorginho. Tanto é que depois o Jorginho precisa simular uma ação quando ele joga as duas pernas para trás. Então, para mim, o Eduardo Tomás errou neste lance. E aí,
O pênalti foi assinalado, o VAR não chamou ele, o VAR que havia chamado o Eduardo para todos os lances, poderia ter chamado o Eduardo, para o Eduardo fazer uma nova avaliação, mas deixou o Eduardo com o lance e o pênalti foi assinalado e o Atlético converteu o pênalti, muito bem cobrado pelo Marlon, e o venceu 1-0 com este gol. Então, para mim, essa é a visão sobre todos os lances que eu citei aí, os lances polêmicos. Olha aí, deu 10 minutos, tá vendo? Falei 10 minutos do jogo, 10 minutos das polêmicas. Ainda acima do Eduardo, eu tenho como que eu vou dizer isso? Uma sensação. Não vou colocar outro termo, vou colocar uma sensação. Que o Eduardo fez hoje a sua última final de Campeonato Goiano. E isso é ruim de falar, sabe? Não é algo feliz da gente falar, não é algo bom da gente falar, mas o jogo foi tão polêmico, tão cheio de reclamações, que o Eduardo vai ter muitas dificuldades na carreira em contornar isso e voltar a apitar em final, sabe? E olha que o Eduardo é um árbitro que eu gosto, é uma pessoa até que me lembra uma certa vez que a gente entregou um prêmio para ele do futebol de Goiás, ele era o árbitro que mais tinha apitado no ano. Ele ficou muito feliz, foi muito receptivo para a gente. E eu sempre torço muito para os árbitros. Mas hoje, para mim, o Eduardo fez a sua última partida de final de Campeonato Goiano. Ele vai ter muitas dificuldades em contornar isso. Ele vai ter dificuldades semelhantes, por exemplo, às que o Elmo teve. Lá em 2000, né, naquele lance com o Vila, depois ele até volta, né, a apitar uma final, mas para mim o Eduardo hoje fez a sua última final. Eu acho que dificilmente ele vai conseguir reverter essa situação na sua carreira, o que é algo muito triste, algo muito ruim para um profissional. O pós-jogo, né, as reclamações, especialmente do Goiás, do Atlético. O Adson é um dirigente experiente, né, partiu para reclamar da arbitragem, até porque o Adson sente que neste momento ele precisa criar uma defesa. Ele não pode deixar, e ele está certo na sua estratégia, o Adson não pode deixar o jogo indo para a Serrinha com todo mundo falando que o Goiás foi extremamente prejudicado. Porque isso cria um ambiente muito ruim para o Atlético na volta. Cria um ambiente ruim, inclusive com a arbitragem que vai apitar. A arbitragem já entra em campo muito pressionada. Então, o Adson é um estrategista e acho que ele age corretamente nesse momento, estrategicamente falando, ao reclamar da arbitragem. O Goiás, eu vi muito destempero. O presidente do Goiás falou que chamou a federação de esgoto, que é uma coisa muito ruim, sabe? É muito ruim você tratar as pessoas dessa forma. Sabe? Você querer ser respeitado, você precisa respeitar. Tô nervoso, tô de cabeça quente, tudo isso acontece. Já vi isso por parte de dirigentes do Atlético, que ficavam também muito nervosos. Já vi isso por parte de dirigentes do Vila, também por parte de dirigentes do Goiás. Mas eu acho que você não pode ter essa liberdade total para falar tudo que você quer. Porque aí muitas vezes você para de fazer análises racionais para começar a agredir as pessoas, inclusive a honra delas, o que é muito ruim. O árbitro errou, para mim errou, citei os lances, o que eu achei de cada um dos lances, mas isso não te dá o direito, pelo menos acho que não dá o direito ao presidente do Goiás, de atacar dessa forma, sabe? É muito ruim. O campeonato foi muito bom até agora, e esse desfecho era tudo que eu temia, sabe? Tudo que eu queria que não acontecesse. E acaba que o campeonato, talvez daqui a pouco, ao invés da gente estar falando dos bons jogadores, da gente estar falando dos bons jogos, dos esquemas táticos interessantes que tivemos durante essa competição, nós vamos estar falando aqui de arbitragem, de erros, de federação, de briga de dirigente, e isso é muito ruim. Então espero que durante a semana as coisas sejam contornadas, sejam levemente amenizadas, até para que a gente não tenha uma guerra lá na Serrinha. Porque se esse jogo fosse amanhã, esse jogo da Serrinha seria uma guerra. Uma guerra de bastidores e talvez uma guerra dentro de campo. Tomara que os jogadores nesse jogo de volta queiram jogar futebol. Cada um busque o título para o seu time, querendo jogar bola, querendo ser superior ao adversário na bola. Não no grito, na força, no empurrão, espumando o canto da boca. Que tomara mesmo que a arbitragem no próximo domingo passe ilesa. Outra coisa, o Goiás quer árbitro de fora, né, já deixou isso muito claro. Qualquer
árbitro que a federação escolher agora é ruim. Viu o quanto é ruim um momento como esse de hoje, um jogo polêmico, cheio de reclamações como esse de hoje, porque ele cria um ambiente para a seguida que, se a federação escolher o Wilton, o Goiás vai dizer que ele não tem força, que o Atlético manda na federação. Se a federação escolher trazer alguém de fora, que seja o melhor árbitro do país, o Atlético vai dizer que o Goiás manda na federação, que o Goiás tem muita força. Então, é aquela briga onde depois dela só tem perdedores. E hoje é uma briga de perdedores, né? Perdeu a federação, perdeu o Goiás, perdeu o Atlético. O Atlético venceu em campo, mas esportivamente isso é muito ruim para todos que estão envolvidos. Então tomara que no outro domingo a gente fale neste vídeo meu comprido aqui de hoje. Eu nem gosto de fazer vídeos tão longos assim. Eu fale só do jogo, tá? Pois isso será uma vitória do futebol, porque o futebol vem sendo muito derrotado, né, a cada mês, a cada semana, e a gente precisa fazer com que o campeonato estadual ganhe esses holofotes justamente pela qualidade do jogo e não por essas questões extras. Muito obrigado a todos pela audiência, a quem conseguiu, né, teve paciência para acompanhar até aqui. Fique à vontade para fazer o seu comentário, para expressar a sua visão, concordando ou discordando de mim, mas sempre daquele jeito muito educado que a gente trabalha aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês. Eu não trabalhei no jogo, mas eu quis vir aqui trazer a minha visão como eu faço após cada jogo. Eu quis trazer essa minha visão aqui para vocês. Um grande abraço, até a próxima.